Nesse vídeo, eu gostaria de falar sobre as línguas de sinais, sobre a posição das línguas de sinais dentro dos estudos linguísticos. Quando os alunos começam em letras e começam a estudar linguística, a primeira coisa que eles aprendem é que a linguística foca na língua falada, ela foca na fala. E isso gera uma dúvida com relação às línguas de sinais. Se a linguística está dedicada ao estudo da fala, das línguas enquanto realidades orais, então, provavelmente, ela não trata das línguas de sinais, porque as línguas de sinais, pela própria definição, são línguas gestuais, elas não usam vocalização na sua comunicação. Hoje a gente vai discutir exatamente isso, se essa conclusão está correta ou está incorreta e o porquê. Uma outra questão secundária é que a gente também precisa saber que a linguística trata apenas das línguas naturais. Línguas naturais aqui são entendidas como as línguas que surgem espontaneamente pela interação humana, né? Não é natural no sentido de que veio puramente da natureza, como uma planta, mas naturais no sentido de que elas não foram criadas artificialmente por ninguém. Então, em oposição às línguas naturais, nós temos as línguas artificiais, que são línguas que foram criadas, planejadas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas conscientemente. Um grande exemplo disso é o Esperanto, que é uma língua que foi criada no século XIX. Alguém decidiu criar uma nova língua, alguém escolheu qual seria o vocabulário dessa língua, escolheu qual seria a estrutura dessa língua, qual seria a ordem de palavras dessa língua, como seria a conjugação dos verbos, se haveria ou não conjugação de verbos, etc. e tal. O ponto importante é que essas línguas artificiais, essas línguas que são criadas por alguém, elas não fazem parte do objeto da linguística, porque elas não são uma língua de verdade. Elas não são línguas de verdade, elas são uma invenção de alguém. Elas não surgem naturalmente pela interação social das pessoas. Então, mesmo que elas sejam úteis, mesmo que elas tenham alguma importância cultural, mesmo que elas possam vir no futuro ter alguma importância, elas continuam não sendo uma língua natural. Se um dia elas se tornarem línguas de um grupo social, né, língua de um povo, de uma comunidade, e passarem a ser utilizadas como língua materna de novas gerações, né, aí sim elas podem se transformar em línguas naturais. Mas por enquanto elas não são, elas são artificiais. Então a linguística não vai lidar com línguas como o Esperanto, né? Outros exemplos de línguas artificiais também, que eu sempre comento, são as que existem em algumas obras literárias. Então, no Senhor dos Anéis e nas obras da Terra-média, existem, associadas a esse mundo ficcional, línguas que foram criadas por Tolkien, foram inventadas por ele para servir de base para suas histórias. No mundo ficcional de Jornada nas Estrelas também, quando foram fazer um dos filmes, os produtores do filme encomendaram a um linguista que criasse uma língua para ser a língua do povo Klingon, para ser utilizada durante as filmagens, para ser utilizada no filme. Foi até um linguista que criou, mas não é um objeto de estudo da linguística. Ele inventou aquilo ali conforme a vontade dele. Voltando, então, para a questão das línguas de sinais. A nossa questão é, então as línguas de sinais elas vão ser excluídas do objeto de estudo da linguística por serem tanto línguas não vocais, ou seja, não são fala, e também por serem línguas artificiais? É a nossa pergunta. E aí a gente tem que desfazer alguns equívocos que ainda existem com relação às línguas de sinais. O primeiro equívoco, algo que perdurou por muito tempo, felizmente hoje em dia isso não
é mais tão forte é a ideia de que as línguas de sinais seriam línguas inventadas, seriam criações, né, artificiais, que alguém, né, pedagogos, educadores, bonzinhos, sentaram e planejaram uma língua para auxiliar os surdos a se comunicarem. Isso é um equívoco, isso é falso, não é assim que as línguas de sinais surgem. As línguas de sinais surgem naturalmente, elas surgem espontaneamente, pela convivência entre pessoas surdas, né, e outras pessoas que precisem se comunicar com elas. Então, se você deixar um grupo de pessoas surdas tendo contato entre si por tempo suficiente, naturalmente vão surgir gestos através dos quais eles vão se comunicar. Se o contato for por tempo prolongado, esses gestos vão se tornando cada vez mais complexos e ricos, e essa maneira de se comunicar, inicialmente rudimentar, vai aos poucos se tornar mais e mais complexa até se tornar uma língua, de fato. Isso geralmente vai acontecer com as crianças, né? Com os mais novos, que vão aprender aquilo ali justamente na fase em que haveria mais ou menos a aquisição da linguagem oral, se eles não fossem surdos. Então, o primeiro equívoco é esse: Libras e as demais línguas de sinais não são artificiais, elas são naturais. O segundo ponto é que elas não são mera mímica, elas não são uma forma rudimentar de mímica, elas não são o português transformado em mímica, por exemplo, mas elas são línguas complexas, elas têm a sua própria estrutura, diferente da estrutura do português, diferente da estrutura das outras línguas, né? Assim como o português é diferente do inglês, Libras é diferente do português, né? E elas são complexas no sentido de que elas têm vários recursos linguísticos e permitem a expressão de vários tipos de pensamento e de mensagem. De vários tipos de pensamentos e de mensagens. Elas não são pobres ou capengas. O terceiro equívoco é que as línguas de sinais, elas não são universais. Não existe uma língua de sinais que é ensinada em todo lugar. A língua de sinais brasileira, ela é diferente da língua de sinais americana, ela é diferente da língua de sinais francesa, ela é diferente da língua de sinais japonesa, etc. e tal. Curiosamente, até, a própria língua de sinais portuguesa não tem nenhuma relação de parentesco com a língua de sinais brasileira. Elas não surgem como uma vindo da outra, assim como o português brasileiro vem do português europeu. Isso não acontece com a língua de sinais brasileira. Libras não deriva da língua de sinais portuguesa, surgiram de forma independente. Então, cada comunidade pode desenvolver uma língua de sinal, né, de sinais diferente, como fruto da sua interação normal. Outra coisa, dentro de cada língua de sinais também existe variação, né? De uma localidade para outra, de um grupo para outro também há diferenças. E existem mudanças. Línguas de sinais mudam com o tempo também. Então, em resumo, as línguas de sinais, elas se comportam como línguas orais, nas suas características mais gerais. Elas são expressas por outro meio, elas são expressas gestualmente, visualmente, mas elas são línguas complexas, naturais, surgem espontaneamente e permitem comunicação em grande escala. Então, elas fazem sim parte do objeto de estudo da linguística. Então, as línguas de sinais são objeto de estudo da linguística. Ok? Então por que é que sempre se começa dizendo que a linguística só foca na fala? Isso não exclui as línguas de sinais? Não, porque o ponto importante aí é o contexto. E o contexto dessa afirmação não é línguas orais versus línguas de sinais. Não é línguas faladas versus línguas sinalizadas. Não. O contexto aí é língua falada versus escrita. Essa afirmação é para que a gente se acostume
com a ideia de que a escrita não é a realidade principal da língua, que é algo que muitas vezes a gente não percebe, né, que acredita, que é uma impressão que muitas vezes fica com a gente por causa dos vários anos de alfabetização e de escolarização em que o foco é desenvolver as habilidades de escrita. Mas a escrita é uma tecnologia, a escrita é um recurso que surge milênios depois, né, como recurso tecnológico, ela não é a fala de verdade. Então a língua humana é fala e não escrita. É nesse contexto em que a gente diz que a linguística está focada na fala. Mas da mesma forma a gente pode aplicar essa mesmíssima coisa para as línguas de sinais. Se você representar as línguas de sinais de modo escrito, e há vários sistemas para tentar representar as línguas de sinais de modo escrito, a representação escrita das línguas de sinais não é a língua de sinal. A língua de sinal, as línguas de sinais são como elas são usadas de modo gestual. Então, o gestual é o equivalente à linguagem falada das línguas de sinais. Mas, às vezes, você pode encontrar em alguns manuais de linguística a informação explícita de que a linguística foca apenas na linguagem ou nas línguas vocais, nas línguas orais. E aí não tem a desculpa de ser fala versus escrita, né? Se você diz que é língua vocal oral, fica com a impressão de que são as línguas de sinais. Novamente, o objetivo era também diferenciar as línguas de outras coisas como música, matemática, linguagem de programação, código Morse. Então, o objetivo continua sendo diferenciar de outras coisas e não diferenciar das línguas de sinais. Além disso, existe o fato de que o nosso conhecimento sobre as línguas de sinais ele é muito mais recente, né? Até algumas décadas atrás, a maioria dos linguistas não citava as línguas de sinais por desconhecimento mesmo. Então, quando o linguista está falando apenas das línguas orais, como objeto da linguística, não é porque ele está tentando deliberadamente excluir as línguas de sinais. É porque provavelmente naquela época em que ele escreveu aquele texto, ele não estava nem lembrando das línguas de sinais. Porque elas, em certa medida, são secundárias em relação às línguas orais, no sentido de que elas são em menor quantidade. Existem muito mais línguas orais do que línguas de sinais, e a gente conhece muito mais das línguas orais do que das línguas de sinais. As línguas de sinais, até muito pouco tempo, nós não tínhamos esse conhecimento de que são línguas de verdade, de que são línguas completas. Então, não é porque os linguistas estão excluindo as línguas de sinais. Então, em conclusão, existem línguas naturais e existem línguas artificiais. Entre as línguas naturais estão tanto as línguas orais, né, as línguas vocais, quanto as línguas sinalizadas, as línguas de sinais. E elas são todas objeto de estudo da linguística. A linguística só vai excluir coisas que não são línguas, como matemática, sinais de trânsito, música, né? E até vai excluir também línguas que foram criadas, né, planejadas por alguém, em que alguém escolhe as formas que aquela língua vai ter. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.